Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha do nono ano. Tudo certo com vocês? Então, na aula de hoje, nós vamos realizar as questões, certo? 6 perguntinhas aí, da página 149 e 150. É necessário que vocês realizem essa atividade antes da aula. E aí, posteriormente, você dá continuidade ao vídeo e acompanhe as questões se você acertou ou errou. Bom, vamos começar? Primeira questão. O som é definido como a propagação de uma frente de compressão mecânica ou onda longitudinal. Então, aqui, está dando duas características do som. A primeira aqui, compressão mecânica ou onda longitudinal, que se faz tridimensional pelo espaço e apenas em meios materiais. Em ordem crescente, cite os meios em que o som se propaga com maior velocidade. Então, o som, imagine aí da seguinte forma, certo? Nós temos, por exemplo, uma pessoa aqui, certo? Uma pessoa. Agora, uma pessoa falando. Nós vamos ter, assim que a pessoa fala, a propagação do som aqui, nesse sentido, certo? Então, de certa forma, nós vamos... O som vai ser emitido aí de forma tridimensional, uma onda mecânica aí, e também longitudinal, certo? Nós geralmente propagamos o som no ar, mas o som ele também pode passar em tudo que existe matéria. Então ele pode ser encontrado tanto no líquido, quanto no gasoso, quanto no sólido, certo? L de líquido, G de gasoso, S de sólido. Então cada meio desse, que são os três estados fundamentais da matéria, vão ser um local de propagação
gasoso. Então, imagine aí da seguinte forma. A matéria líquida, sólida e gasosa, elas vão possuir o quê? Átomos, certo? O líquido vai estar mais ou menos unido. Então, aqui são os átomos do meio líquido. Já o sólido vai estar totalmente unido. Aqui são os átomos do meio sólido. Vão estar extremamente unidos. Certo? E como eu falei, para o som se propagar, ele precisa de meio, precisa de matéria, porque ele é uma onda mecânica. E como é que vão estar as moléculas do meio gasoso? Bem espalhadas. Certo? Então a gente tem aqui moléculas do meio líquido, moléculas do meio sólido e moléculas do meio gasoso. Quando o som ele chega aqui nessas moléculas, ele vai ter muito espaço para se propagar, porque vai ter muita matéria, então ele se propaga muito rápido, certo? Aqui no meio sólido é a mesma coisa, só que como as moléculas estão muito unidas, ele vai se atrapalhar aqui na sua propagação, porque não vai ter tantas moléculas, não vai ter um espaço, certo? Vai ter muitas moléculas, mas pouco espaço. E já no gasoso, eu vou ter muito espaço e pouquíssimas moléculas para o som se propagar. Vamos ver isso mais de perto, como é que funciona? Então, eu vou ter aqui, ó, meio líquido, meio sólido e meio gasoso. O som se propagando aqui, ele precisa dessas moléculas aqui para poder se propagar. E também de espaço. Aqui é a mesma coisa. Só que não tem muito espaço para ele se propagar. Mas ainda assim ele se propaga aí no tempo médio. Já aqui, como existem poucas moléculas, ele vai demorar muito para passar de uma molécula para outra. Certo? Ou seja, o som vai se propagar mais rápido no meio líquido, em segundo lugar no meio sólido e em terceiro lugar aí no estado gasoso. Certo? Meios líquidos, meios sólidos e meios gasosos. Bom, esse é o gabarito da segunda questão. Vamos agora para a segunda questão. Desculpa, esse é o gabarito da primeira questão. Meios líquidos, sólidos e gasosos. Eu expliquei para vocês como funciona aqui molecularmente a existência dos meios e sua propagação. Agora vocês vão ver segunda questão, certo? Para termos uma noção de quão conectados com o som estamos, podemos, a partir de situações cotidianas comuns, em que acabamos sendo influenciados sem notar, se fizermos uma listagem rápida, podemos identificar algumas vias básicas pelas quais o som nos acessa. Pesquise sobre a influência dos eletrodomésticos da sua casa de uso diário, nos quais é possível diferenciar sons agudos e graves. Os sons são aparelhos de som, rádio, celular, computador e TV. Certo? Aí a questão bem básica. E aqui, sons agudos e graves
é o que a gente chama erroneamente de aumentar o volume, certo? Então você pode regular o volume, que na verdade é a amplitude do som, no aparelho de som, no rádio, no celular, no computador e na TV, certo? Vamos agora para a terceira questão. Explique o fenômeno de eco. Deixa eu explicar para vocês e depois eu leio aqui o que está escrito. Nós vamos ter aqui novamente uma pessoa, ou dessa vez vai desenhar algo diferente, vai desenhar um rádio. Ou melhor, um rádio, né? Vamos desenhar um rádio bem antigo, daqueles que você regula o som aqui, certo? E aqui geralmente fica os locais, né? Os locais aí, rádio tal, rádio tal, rádio tal, rádio tal, né? Geralmente também tem antena para captar o som. Aqui você vai regular a amplitude e também vão ter os caixas, né? Que é onde o som vai ser emitido. Geralmente tem grades, né? Para ninguém tocar naquela parte interna que é muito sensível. Bom, aqui nesse local é onde vai ser propagado o som, certo? O som aqui eu estou pintando de amarelo. No rádio, como nós falamos na aula passada, ele vai receber as ondas aqui, certo? Essas ondas vão passar por dentro do rádio, emitir sinais elétricos, certo? E aí vão ser posteriormente transformadas e recolocadas aqui de outra forma. Aqui de verde eu tenho a emissão da energia do som por meio de sinais, certo? E aqui de amarelo eu tenho a emissão de som propriamente dito. E a pergunta, ela está perguntando como acontece o efeito do eco. Bom, nós temos aqui a emissão de rádio, temos também as estruturas sólidas, certo? Imagine aí a parede da sua casa. É uma estrutura sólida, certo? Uma parede sólida, certo? E o som está sendo emitido por ela. Assim, quando o som bate na parede, eu vou ter a transmissão desse som novamente aqui. Então, esse som bateu e voltou. Esse aqui de vermelho é o fenômeno do eco, certo? E pode ser explicado também da seguinte forma. O eco ocorre quando ondas sonoras se chocam com obstáculos e são refletidas. Para que esse fenômeno não aconteça e seja distinguido pela orelha humana, é necessário que o tempo de intervalo de emissão sonora seja superior a 1 segundo. Além disso, a distância mínima entre a fonte emissora e o obstáculo deve ser de 70 metros. Então aqui eu vou ter que ter entre o rádio e a parede 70 não, desculpa, 17 metros, certo? Vai ser a
distância entre quem emitiu, R de emissão, e quem recebeu o som, R de recepção. E aí, quando essa estruturação da recebe o som, ela emite aqui de volta para o meio. Lembrando que tem que ter uma distância de 17 km, desculpa, 17 metros. Emitiu, recebeu, refletiu. Distância necessária para isso acontecer, 17 metros. Vamos chegar agora à quarta questão. Última pergunta aí da página 149. As ondas sonoras audíveis pela orelha humana têm frequências compreendidas entre aproximadamente 20 Hz e 20.000 Hz, Hz. Considerando que a velocidade de propagação do som no ar é de 30 metros por segundo, calcule o menor e maior comprimento de onda que o ser humano pode detectar. Então, vamos ter a velocidade da onda sobre a frequência da onda, certo? Em linhas gerais, nós temos que fazer aqui dois cálculos, certo? Para o maior comprimento de onda e para o menor comprimento de onda. Aqui ele deu duas frequências, certo? Para o menor comprimento de onda das linhas audíveis, nós vamos ter aqui comprimento de onda da menor comprimento de onda da menor frequência que o ser humano escuta, eu boto aqui, MR, vai ser igual a quem é a frequência? 20, certo? E a velocidade vai ser 340 metros por segundo. Então, fazendo aqui uma continha rápida, nós vamos ter, se eu arrumar aqui a operação, 340 dividido por 20. Ó, eu posso fazer o seguinte, certo? Eu vou selecionar aqui 34. 20. Quantas vezes tem dentro de 34? Uma vez só. Por quê? 2 vezes 1, 20. 20 vezes 1, 20, certo? Se eu botar aqui 20 vezes 2 vai dar 40. 40 é o número maior do que 34, certo? Lembrando que na divisão pode dar um número menor, mas nunca maior. Então, 20 vezes 1 vai dar 20. E agora eu vou fazer a subtração. 0 para 4, 4. 2 para 3, 1. Agora eu vou descer o 0, fica 14. Fica 140, certo?
E agora, 20. Quantas vezes tem dentro de 140? 20 mais 20, 40. Mais 20, 60. Mais 20, 80. Mais 20, 100. Mais 20, 120. E mais 20, 140. Então eu tenho 20 dentro de 140. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu vou botar aqui o valor 7. 20 vezes 7 dá 140. Certinho, né? Então aqui o resto vai ser 0. Certo? Deixa eu apagar aqui essa conta toda. E deixar só a resposta aqui, que foi 140. Certo? Então aí vai dar esse valor aí. Desculpa, 140 não. 17, né, filho? 17. Vai ser a resposta aqui de ambas as perguntas, certo? Vai mudar só as casas decimais. Porque lá na divisão eu tenho que acrescentar. Vou ter que acrescentar, né? Uma casa decimal. E aí pro menor vai ficar 1,7 e pro maior vai ficar 17. Certo? Para o comprimento de onda, na maior frequência que o ser humano escuta, eu vou ter 1,7. E na maior frequência que o ser humano escuta, eu vou ter 17 aí no comprimento de onda, certo? Agora, vamos para a próxima questão. Faltam duas questões. Questão 5. Uma onda tem frequência de 10 Hz. Então, a frequência da onda vai ser de 10 Hz. Se propaga na velocidade 40 metros por segundo, certo? E agora eu vou calcular quanto vale o comprimento da onda em metros. Então eu tenho a frequência aqui 10 Hz e a sua velocidade de 40 metros por segundo. Para calcular a velocidade de uma onda, eu só preciso multiplicar esses dois valores aqui. Frequência, multiplicar não, desculpa. Eu só preciso dividir para achar o comprimento de onda ali, como eu fiz na última questão. Então eu vou dividir aqui 40, 400, dividido por 10. Uma divisão bem fácil. Eu só vou aqui cortar os fatores, os zeros, certo? Que vai dar 40. 40 vai ser a resposta da quinta questão, certo? Agora, sexta questão. Com respeito às características das ondas, preencha os parênteses com V para verdadeiro e F para falso. Letra A. Ondas, né? Unidimensionais. São ondas que se propagam em um único plano. Por exemplo, as que ocorrem na superfície de um lago. Até aqui está certo, mas elas não se propagam na superfície de um lago. São bidimensionais as ondas dos lagos,
certo? Então essa é falsa. Ondas sonoras no ar atmosférico são exemplos de ondas tridimensionais aqui. Verdadeiro. Ondas eletromagnéticas, como as de rádio, podem propagar-se no vácuo. As ondas de emissão de sinal de rádio, sim, mas o som do rádio não, certo? Porque o som vai ser uma onda mecânica. Já a emissão da onda de rádio vai ser uma onda eletromagnética. Então essa também é verdadeira. E letra F, quando geradas em cordas de instrumentos sonoros, são consideradas mecânicas, quando a natureza e longitudinais quanto a direção de propagação. As ondas, quando geradas em cordas de instrumentos sonoros, são consideradas mecânicas, quanto à natureza são longitudinais quanto à propagação. Então, está errado aqui, porque as sonoras não são longitudinais. Certo? Elas são sim mecânicas, mas não longitudinais. Então, aí está falso essa questão. Então, gente, só recapitulando o que nós vimos, nós resolvemos as páginas 149 e 150. Vimos a questão 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Então, gente, a aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.